A paz a todos, eu sou o Lucas, seja bem-vindo ao nosso canal Junto e Misturado em Cristo. Pessoal, primeiramente, satisfação voltar a gravar. Eu e o Rubão, a gente estava um tempo sem gravar, acho que quase uns 7 meses, se eu não me engano o nosso último vídeo que a gente postou foi em novembro. E hoje a gente está retornando nossas atividades aqui no canal. Só para contextualizar, estava no momento com a minha família no churrasco na casa do meu avô. Hoje eu não estou num dia bom, né? E o Rubão de alguma forma sentiu, percebeu isso em mim, e ele veio com a esposa dele aqui para me visitar, e a gente parou ali um pouquinho, conversou, e aí a gente decidiu vir para casa da minha mãe aqui, aproveitar que não tem ninguém aqui, e usar esse momento pra gente conversar, orar um pouco, e pra gente gravar, tá? É exatamente isso que nós vamos fazer, tá? Tava sentindo essa necessidade de retomar as atividades do canal, até porque é uma obra que não é nossa, é de Deus, né? E às vezes a gente não percebe a grandeza de Deus, a maneira como Deus ele trabalha, ele age em nós, ele cuida das pessoas, cuida de cada um de nós. E às vezes a gente acaba não percebendo isso, né? Principalmente no automático da vida, a rotina nos cega e as tribulações, as vozes que vêm em volta de nós, elas acabam nos atrapalhando para não ouvir o que Deus tem a dizer, o que o Espírito Santo tem a dizer, que a força interior que habita em nós tem a dizer. 1 São João capítulo 4, verso 4, maior é o Espírito que está em vós do que o que está no mundo. A força que existe dentro de mim, de você, é maior do que qualquer coisa que está fora de nós. O Rubão fez um vídeo agora há pouco, né, que vai ser postado também, né, que ele iniciou dizendo disso, né, dessa mudança de dentro para fora, né. E qualquer mudança significativa na nossa vida, realmente ela começa no nosso interior, para depois ela ir para o exterior, para ela se materializar no mundo, né? É quase como se fosse o Evangelho de São João no início, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então talvez era uma palavra, era um pensamento, era uma intenção, e quando isso se tornou uma realidade dentro de mim, virou um comportamento fora. Daí eu agi, daí eu fiz, e daí as coisas começaram a acontecer, tá? Então na minha vida foi assim também, tá? Eu queria fazer uma reflexão hoje com vocês nessa tarde, né? Hoje é dia 31 de julho, né? Não sei ao certo que dia que esse vídeo vai ser postado. Hoje é um domingo, mas eu queria falar sobre algo que eu li ontem à noite. Essa passagem, muito conhecida, mas eu nunca vi ninguém pregando sobre ela, sinceramente. Eu já ouvi ela várias vezes na Bíblia, pessoas comentarem e tal, até porque da importância que essa passagem tem, mas eu nunca vi ninguém falando sobre ela. Então, se ninguém falou, vai eu tentar falar. Vou falar com minhas palavras o que essa passagem tem a dizer, tá bom? Essa passagem está em Lucas, capítulo 23, do versículo 39 ao versículo 43. Lembra-te de nós. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: Não és tu, Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem você teme a Deus, sofrendo a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Jesus respondeu: Eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E essas palavras, elas são de salvação para cada um de nós, tá? Vamos contextualizar aqui essa passagem. Toda a passagem bíblica ela traz um texto, um contexto e uma revelação. O texto é o que está escrito, né, o registro que foi feito sobre esse fato. O contexto é o que estava acontecendo naquele momento, e Deus quer revelar alguma coisa para você e quer revelar para mim também. O texto narra o ponto alto dos 4 evangelhos, né, que é a crucificação de Jesus. E nós entendemos que é nessa crucificação que está a redenção, e através da crucificação de Jesus e tudo que aconteceu naquele dia, naquele momento, que traz para nós salvação. E depois a gente vai ver nos evangelhos e vai sentir isso na nossa vida, que Jesus ele ressurge, né? Ele tem a ressurreição, ele vence a morte, ele ultrapassa a morte, ele transcende a morte. Isso para nós traz uma fé inabalável, que faz com que nós enfrentamos e lidamos e encontramos sentido em qualquer coisa que vai passando na nossa vida. Só que antes de encontrar tudo isso, ele passa por um processo muito doloroso,
que é o processo de ser crucificado. Nos 4 evangelhos retrata isso, e cada qual dos 4 traz alguns detalhes que os outros não têm. Nesse evangelho de Lucas, por exemplo, retrata essa cena. Jesus ele foi crucificado, segundo a palavra, entre mais 2 ladrões. Ele no meio e um à direita e um à esquerda. Podemos pensar dessa maneira. Um deles, ele dá quase que uma ordem para Jesus. Ele faz uma provocação, na verdade, né? Ele fala, olha, se tu é o Messias, se tu é o Santos, então por que você não salva nós? E a ti mesmo, né? Porque que Deus é esse que não salva nem ele mesmo, né? Como que um Deus desse pode provocar salvação para nós, né? E é a dúvida do cara, né? É a provocação do cara, né? Que Deus é esse que não salva nem ele mesmo? E tem muita gente que é ateu, agnóstico, ou professa outras religiões, ou tem outra maneira de pensar, eles questionam isso também, né? Que é essa alegoria de Jesus, né? Como assim, né? Deus ele se faz humano, depois ele tem um ponto de morrer dessa maneira, e parece que fica incompreendido de onde vem essa salvação, tá? Rapaz, eu vou te contar, e através desse ocorrido aqui, que eu particularmente entendo a grandeza de Jesus e de Deus, e da onde vem essa salvação. Já vou te explicar melhor. O texto segue, e o que está do outro lado fala assim para ele, ó: nem você teme a Deus, sofrendo a mesma condenação. Entenda uma coisa importante, tá? Um provoca e o outro repreende ele, vai dizer uma coisa importante no final. Mas entenda que os dois reconhecem Jesus como Deus. Um quer provar quem é esse Deus, que forma que é esse Deus, e o outro ele quer dizer de uma outra maneira. Então ele repreende primeiro o cara que está do lado e fala assim, ó: nem você teme a Deus, sofrendo a mesma condenação, para nós é justos, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E é exatamente aqui que nós vamos encontrar o grande projeto de Deus em relação à salvação. Vou tentar explicar para você, ó. Quando ele fala que para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, nós encontramos um ser humano que está a ponto de morrer, sofrendo uma condenação tal qual, igual a de Jesus, só que ele tem um pico de consciência aqui muito grande, que ele reconhece que aquilo que está acontecendo na vida dele, ele fez por merecer. Você já deve ter ouvido falar que nós estamos debaixo de uma lei de semeadura, da qual tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Cada ação, uma reação. Cada atitude, uma consequência, né? Essas frases aí de Instagram, né? Você é livre para fazer suas escolhas, mas escravos das consequências, né? Então, isso de certa forma, o centro dessa questão realmente acontece, porque tudo aquilo que nós fazemos na vida, de alguma forma, isso vai voltar para nós, né? Isso vai, aquilo que a gente faz e reproduz alguma coisa no mundo, né? Então, esse cara, ele tem consciência de que ele merece estar aonde ele está. Ele tem consciência que ele fez por merecer tamanha condenação. E é difícil a gente perceber na nossa humanidade, a gente reconhecendo que a gente merece passar por aquilo, que a gente merece passar por isso, tá? Queria até trazer um exemplo aqui que agora fica um legado para a minha vida. O meu pai, ele veio a falecer há 15 dias atrás. E hoje mesmo, antes de começar a gravar o vídeo, eu tive um momento de partilha com o Rubão que eu estava precisando falar sobre isso, né? Só que o meu pai, ele faleceu de falta de respiração. Ele teve um câncer, né? Um tumor de base lingual, que foi para cervical, foi para o pulmão e para a cabeça. E ele morreu por falta de ar. O pulmão se alastrou, o tumor se alastrou e estava impedindo ele de respirar, de se alimentar. E foi um processo assim muito doloroso, um processo de mais ou menos 6 meses, assim, coincidentemente. Foi o tempo que a gente parou de gravar, foi o tempo que eu fiquei acompanhando essa doença do meu pai. E meu pai veio a falecer agora. E um pouco antes, assim, dele falecer, nos últimos dias, assim, tipo, os últimos 10 dias, assim, se intensificou muito, porque cada dia a doença evoluía mais. E cada dia ele ia sofrendo mais. Ele sofreu ao ponto de perder a consciência, de não me reconhecer, de ter falta de ar, de a gente ter que dar banho nele, ter que colocar fralda, de colocar uma cama hospitalar no quarto dele. Então a gente teve que mudar tudo lá, a minha família, que estava cuidando dele, né? Só que o meu pai teve um dia que ele estava sofrendo muito, e ele falou assim um dia, ele levantou de manhã, levantou não, né? Quando eu falo levantar, ele acordou, né? Porque ele não estava levantando, não estava andando. E ele falou para minha tia que ele não ia blasfemar.
e também que ele não podia blasfemar, né? Blasfemar seria falar algo contra Deus, né? Esse tipo de fala é de alguém que conhece Deus. E a maioria das pessoas conhece Deus de alguma forma, através da sua experiência, mas conhece esse Deus. A experiência que meu pai teve com Deus foi tão profunda que mesmo ele sofrendo um câncer e vindo a falecer disso, e sofrendo de verdade por isso, fez com que ele não blasfemasse, e em nenhum momento realmente ele não blasfemou. Eu dormi com ele várias vezes, todos nós acompanhamos ele quase que 24 horas por dia, e a gente nunca viu meu pai falar nada contra Deus. Meu pai é alcoolista, meu pai é fumante, meu pai é um dependente químico, que morreu em sobriedade pela impossibilidade de poder fazer o uso devido a tudo que aconteceu na vida dele, que foi uma consequência realmente fatal. Mas ele não blasfemou. E essa fala dele marcou muita gente porque foi num momento de profunda dor que ele estava passando por isso. Logicamente, talvez veio o pensamento ou a vontade dele falar alguma coisa contra, mas ele não fez isso. E o meu pai, ele encarou o destino dele, ou as consequências do que ele fez, que eu acho melhor do que destino, porque nós somos livres, né, para decidir o nosso destino. E ele encarou essas consequências, ele nunca ficou reclamando, ele nunca ficou projetando culpa para ninguém, ele nunca ficou fazendo nada disso. Ele agradecia tudo que a gente fazia por ele, as pessoas que entravam em contato, e não ficava projetando culpa ou responsabilidade, não terceirizava nada, ou não culpava ninguém ou situações por isso. E esse tipo de admissão eu acho muito bonito, porque a gente não é difícil de encontrar. E além de bonito, na verdade é uma questão de hombridade, né, que até uma mulher possa vir a ter. É uma questão da gente assumir quem a gente é, o que a gente faz e o que a gente fez, principalmente os nossos erros. E esse segundo ladrão, ele está nesse processo de tomar essa consciência. Esse ladrão, não sei se ele é um ladrão, né, esse bandido e tudo mais, mas ele tem um nome, né? Segundo a história, ele chama Dimas. Então Dimas tem essa tomada de consciência de saber que o que ele fez na vida dele não foi bom. Só que a vida o colocou ao lado de Jesus aos 45 do segundo tempo. Então ele tem uma oportunidade ali. Na verdade, não é uma oportunidade. Para quem tem fé é uma oportunidade. Para quem não tem, que seria o outro cara que está do outro lado, ele vê de uma outra forma. Mas o rapaz que tem fé, ele vê de uma outra forma. Então ali acaba se tornando uma oportunidade para ele. Ele pega e revela, e aí está a salvação, gente. Jesus não fez por merecer o que acontecia com ele. Nós fazemos por merecer o que acontece com a gente. E é difícil admitir isso. Porque quando vem as consequências do que a gente faz, a gente não quer aceitar, a gente não quer receber, a gente não quer assumir, a gente não quer enfrentar o que está acontecendo comigo. O bandido do outro lado, ele não quer enfrentar o que está acontecendo com ele. Por isso que ele provoca Jesus: salva a gente e a ti mesmo, né? Mas primeiro salva a gente, né? Ele está querendo fugir do que ele fez. E não tem como fugir. O que a gente não resolve, a vida devolve. Ela devolve para cada um de nós. Nós precisamos encarar isso, enfrentar isso. Então, essa realidade, que é a realidade ela se impõe. Não tem como fugir dela. Você pode criar mecanismo de defesa, pode fugir para droga, para bebida, para outras coisas. Se sua relação tá ruim, você foge para adultério. Se a vida não tá boa, você vai pro bar, beber bastante, se esconder, gastar. Eu não sei a forma que você lida com a sua realidade, mas a forma mais sóbria de lidar com ela é enfrentando ela, é encarando ela, é assumindo ela, né? E aí nós vamos entendendo que a vida se encara da forma como ela se apresenta. Então esse cara, além de ele tomar toda essa consciência, ele vai dizer para Jesus assim, ó: Jesus, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Aí Jesus vai responder para ele, ó: eu lhe garanto. E algumas outras traduções vai dizer: amém, eu te digo, mas ainda hoje você estará comigo no paraíso. E o primeiro cara, o primeiro ser humano, o primeiro homem, a primeira pessoa a entrar no paraíso com Jesus, senhoras e senhores, é um ladrão. É alguém que viveu a vida diferente do que a gente imagina. Mas é alguém real, como você também é real, e às vezes você se esconde atrás da Bíblia, atrás de uma religião, atrás de outros mecanismos de defesa e não se assume quem tu é. E esse cara, ele se assume sim, a vida dele, e aos 45 do segundo tempo a salvação entra na vida dele, porque ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador e como alguém que tem a capacidade de salvar. E nós que temos fé nisso acreditamos perfeitamente que esse cara sim está com Jesus no paraíso, foi o primeiro a entrar lá. O Mano Brown vai dizer numa música que Dimas é o primeiro vida louca da história, porque ele viveu uma vida louca, mas no final dela ele teve a oportunidade, teve a ousadia de falar,
Não sei o custo que ele teve para falar, porque ele tinha apanhado pra caramba, também estava sendo crucificado. Não sei o quanto custoso foi para ele falar aquilo. Mas ele se esforçou e falou e foi atendido. Porque era de coração, porque era sincero, porque era real. E logo está ele entrando de braços dados ou abraçado com Jesus no paraíso. E essa mesma experiência eu acredito do meu pai, que nesse momento também está com Jesus no paraíso. Inclusive do céu agora, que está aqui atrás de nós aqui, fazendo assim com a cabeça porque eu estou falando. Porque foi exatamente isso que aconteceu com ele. E é exatamente nesse lugar que ele está agora, tá? No reino dos céus, no reino com Deus, né? E esperando o momento que na hora que chegar a hora de eu me encontrar com ele, abraçar com ele, ele vai falar assim pra mim: ó, Jesus tá aqui e tal. Lembra aquele dia que você falou com essa passagem? Tal, então, aconteceu isso comigo também e tal, né? Meu pai não chama Dimas, né? Chama Dorival, né? Mas hoje ele é o Dimas que serve de exemplo pra nós, tá bom? Principalmente pra mim e pro meu irmão e pra algumas pessoas aqui da minha família, tá? É essa mensagem que eu queria transmitir hoje, tá? Nesse curto espaço de tempo nosso, tá? Da gente encarar a realidade como ela é. E quando a gente encarar isso, a gente vai ver o qual miserável a gente é. A gente vai ver quantos erros, problemas e coisas eu causo. Só que é importante você entender, e eu também, que Jesus não está muito preocupado exatamente com os meus erros e com aquilo que eu faço. Ele está talvez na expectativa, na espera, ou do meu lado, esperando eu dizer que eu quero a salvação, que eu aceito a salvação, que eu busco essa salvação e que eu vou fazer de tudo para poder entrar junto com ele lá. E esse fazer tudo dentro da minha realidade, em primeiro lugar, é reconhecer quem eu sou. E eu reconhecendo quem eu sou, eu vou conseguir reconhecer muito mais quem Jesus é. Quando João Batista fala em João 3,30 que é preciso que ele cresça e eu diminua, ele está dizendo exatamente isso. Ó, eu sei quem eu sou, que eu preciso diminuir, e sei quem Jesus é, que ele precisa crescer. Crescer na onde, Lucas? Crescer dentro de mim. Crescer nos meus pensamentos, no meu interior, nas minhas atitudes, no meu comportamento, no meu sentimento, na minha fé, para que eu possa ser um pouco melhor aqui na Terra, para que eu possa melhorar um pouco dia a dia aqui na Terra, para que nas coisas que eu fizer ou falar, mas principalmente nas que eu fazer ou fizer, no português correto, Jesus, ele nasça nos meus comportamentos. E a esperança nossa, ela é infinita, porque Deus tem sim essa capacidade de salvar a gente, né? Tudo que é terreno, tudo que é humano, tudo que é físico, em algum momento vai passar. O que não vai passar? A nossa alma. A nossa alma, ela é eterna. É por isso que o que a gente faz vai ecoar na eternidade. O que Dimas fez há 2000 anos atrás está ecoando até hoje, que virou vídeo, que virou uma mensagem para você diretamente lembrar que você ainda tem tempo sim para ser salvo. Debaixo do céu, aqui na terra, ninguém está totalmente salvo e ninguém está totalmente perdido ainda, né? Enquanto essa história não terminar, enquanto a sua história não terminar, enquanto a minha história não terminar. Então, irmão, se você está vivo, ainda existe esperança. A respiração que você tem, que é uma coisa involuntária, é um fôlego de vida que foi soprado em você. E quando Deus soprou as narinas do homem e viu que era bom, e o homem começou a partir de diante ter vida, é que esse sopro que sopra em nós é de Deus. Eu não sei se você já reparou, você respira de forma involuntária, você respira sem pensar. Porque essa ânima, essa força, ela vem diretamente de Deus, tá? E é uma forma dele mostrar, sim, que ele está dentro de nós e que ele nos ama, tá bom? Não perca isso de vista. É importante você não perca isso de vista jamais, tá? E eu também não, tá? Às vezes eu esqueço de respirar. E quando eu lembro que eu lembro que eu respiro não por mim mesmo, mas por Deus, pelo Deus que habita em mim, tá? E habita em você também. Tá bom? Então, antes de dormir hoje, pensa um pouquinho em Deus e fala assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. E se você for generoso, lembra das pessoas que você ama e coloca eles também nessa oração. E se você for bondoso, lembra das pessoas que talvez não foram tão legais com vocês e coloca ela nessa oração. E se você for cristão de verdade e entendeu a mensagem de Jesus, lembra até do outro bandido que estava do lado e falou outra coisa, e fala assim: ó, Senhor, leva ele pro reino com o Senhor também. E leva todas as pessoas, Senhor, com o seu reino também, porque o seu reino é bom, tá? O Senhor sabe o que é bom, e o Senhor tem o melhor para nós.
e a capacidade de nos salvar, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer, e nós estamos voltando, tá? E com força total. A paz.